Bom dia, aqui é o professor Maxwell para mais uma aula para o nono ano de História. Hoje nós vamos falar sobre a crise no capitalismo e o poder totalitário. No capitalismo, a crise vai acontecer em 1929, quando a Bolsa de Valores de Nova York vem a quebrar, porque os Estados Unidos, ele após a Primeira Guerra Mundial, ele vai simplesmente fazer com que seus estoques fiquem superlotados, né, das indústrias. E também o campo começa também a produzir muito. Só que eles esquecem que depois da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, a Europa também vai se recuperar, tanto as suas indústrias como o campo também. E isso vai levar que os países europeus façam leis protecionistas para tentar evitar de comprar os produtos estadunidenses. E as empresas estadunidenses e o pessoal do campo faz grandes empréstimos com os bancos para produzir mais, porque eles estão vendendo muito. Então eles começam a comprar, começam a pegar muitos empréstimos. Só que vai causar o seguinte: com a economia europeia se recuperando, fazendo leis protecionistas, os estoques vão ficar lotados. Vai chegar uma hora que eles vão ter que parar de produzir. E nisso que eles param de produzir porque seus estoques estão lotados, eles começam a demitir. E esse pessoal desempregado ficam aí na rua. E o que acontece? O Estados Unidos ele vai quebrar porque, como a indústria, o campo pegou muitos empréstimos com, com os bancos, eles não estão vendendo, certo? Estão sendo obrigados a mandar seus funcionários embora. Os bancos vão cobrar as dívidas. Só que os bancos querem dinheiro e eles não têm dinheiro. E acaba acontecendo que em 1929 a economia estadunidense vai quebrar. Como o mundo inteiro dependia da economia estadunidense, vai quebrar junto. Até que o Brasil, para vocês terem uma ideia, o Brasil ele vai quebrar também porque o Brasil é um país agrícola, ele tem tem a monocultura, que é o café, e 60% desse café é comprado pelos Estados Unidos e uma parte é comprado pela Inglaterra. Como os Estados Unidos quebra e quebra todo mundo, eles param de comprar o café do Brasil. O Brasil também vai quebrar, tá? Então tudo isso vai levar que os países europeus começam a ter no poder pessoas com ideias de poder, né? Poder totalitário, total. E claro que alguns países vão se tornar, vai entrar o poder totalitário antes mesmo da crise de 29, mas eles vão se fortalecer por quê? Porque a ideia comunista estava rodando ali a Europa, já que a União Soviética tinha se tornado um país comunista. Então, o que isso vai fazer? Com que alguns empresários vão começar a apoiar a ideia dessas pessoas que têm a ideia de centralizar e perseguir os comunistas. Tá? Entre esses países que vai se tornar fascista, primeiro vai ser a Itália. Em 1922, tá? Um camarada chamado Benito Mussolini, ele é ex-jornalista, tá? E também
ele lutou na Primeira Guerra Mundial. E, incrível que pareça, ele tinha ideias socialistas, tá? Mas ele aproveita a oportunidade e vê que depois da Primeira Guerra Mundial a Itália entra numa crise financeira e social muito grande, que vai levar que ele vem com essas ideias e diz que resolve tomar o poder. O poder totalitário, ele é um poder na qual ele é centralizado numa única pessoa. Ele tem um exército que protege o partido, e aqueles que vão contra as ideias deles, eles partem para a violência, e outra coisa, eles vão perseguir os comunistas. Isso tudo Benito Mussolini vai fazer. Então ele faz a marcha dos camisas negras e vai no parlamento e faz um discurso e diz que estava dando um golpe sobre o governo, que agora seria centralizado nele, porque ele tinha mais de 200 homens do lado de fora que estavam querendo até morrer pela pátria, se caso houvesse alguma reação do governo. E o governo, não tendo muita reação, entrega o poder a Benito Mussolini. Mas claro que era tudo cascata dele. Ele jogou, né? E deu certo, porque na realidade falava que não passava eu vou botar até um exagero, umas 2.000 pessoas do lado de fora. E ele falou que tinha 200.000, né? Então, quer dizer, ele exagerou, ele blefou e deu certo, tá? Benito Mussolini assumiu o poder na Itália, ele vai tentar fortalecer, e claro, ele começa a pregar o passado do Império Romano, dizendo que ele vai levar a Itália de novo àqueles auges do período romano. Então, o Benito Mussolini, por exemplo, a Igreja Católica já se sentia até um pouco ameaçada, porque a Igreja Católica tinha lá o Vaticano e falava: poxa, eu sou refém do governo da Itália, já que ela já se sentia assim desde a época da independência da Itália. Então, Benito Mussolini vai assinar um tratado com o Papa criando o país Vaticano, tá? Então o Vaticano vai se tornar agora um país e independente. Então, esse é Benito Mussolini. Vai surgir também na Europa o Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, ele vai querer assumir o poder, que ele é ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, incrível que pareça, ele era austríaco, ele não era alemão, mas ele adorava a Alemanha e a sua história. Tanto é que ele se alistou do lado da Alemanha para lutar na Primeira Guerra Mundial. Ele chegou a ser ferido umas 2 vezes no período da guerra e ele chegou até o cargo de cabo. Quando a Alemanha vai assinar um armistício de paz com a Inglaterra, com a França, que vai ser o Tratado de Versalhes, que vai humilhar a Alemanha, e nisso a Alemanha vai vir agora, vai ser criada a República de Weimar, que é uma cidade, e Hitler, ele fica chateadíssimo com a Alemanha ter se rendido, e outro vai ficar contra a República de Weimar. E Hitler, ele acaba organizando o partido nazista, mas na realidade ele ainda era do exército, ele foi lá para
investigar, né, o que está acontecendo nesse partido. O nome nazismo quer dizer Partido Socialista Alemão. Então ele foi lá para ver o que estava acontecendo. E ele viu que não era nada daquilo. E ele resolveu se afiliar ao partido e comandar o partido. Então ele começou com ideias porque ele viu que Mussolini tinha feito na Itália e ele falando, pô, vou fazer a mesma coisa. Ele criou o Partido Nazista, criou a SD, que é uma polícia, uma milícia, né, vamos botar assim, do partido, porque eles só viviam, quando a SD só viviam brigando e perseguindo os comunistas na Alemanha. Hitler tenta dar um golpe também em 1923, que é chamado o golpe da cervejaria. Só que Hitler na época não era muito conhecido ainda não, tá? E ele veio da Baviera e não dando certo o golpe, tanto é que depois do golpe ele foi preso e não ficou muito tempo preso e ficou até com Adolfo, o nome do parceiro dele, Adolfo Heinz, tá? Preso junto com ele lá, e foi até que Hitler escreveu o seu livro Mein Kampf, Minha Vida, que foi um roteiro do que ele falou que ia fazer na Segunda Guerra Mundial. Incrível que pareça, a nível internacional, o pessoal pensava que esse cara é louco. E o único que levou ele a sério foi o Winston Churchill, da Inglaterra, que leu o livro dele e falou assim, ó, esse cara vocês têm que ficar de olho nele, hein? Ele não é muito bom das ideias, ele é louco. E ele estava certo. Adolfo Hitler, ao tentar dar o golpe, foi preso, escreveu meu livro Mein Kampf, ele foi solto e ele viu assim, pô, já que não dá para me chegar ao poder por meios legais, vou... meios legais não, desculpa, através do golpe, então eu vou chegar por uns meios legais. Através de quê? Vou organizar o partido e vou botar lá eles para tentar tomar, serem eleitos, tomar o parlamento, porque a República de Weimar, como ela funcionava? Ela tinha o parlamento, o presidente e o chanceler. O parlamento, o presidente era eleito e o parlamento. O presidente indicava o chanceler. O parlamento via o camarada e falava se apoiava ele ou não. Se caso o parlamento não apoiasse o chanceler indicado pelo presidente, o parlamento era dissolvido, eram feitas novas eleições, tinha um novo parlamento e o presidente tinha que indicar um novo chanceler e o parlamento tinha que aceitar ele ou não. E assim vai. Tanto é que vai ter muitas eleições nesse período na Alemanha. Então, em 1933, tem o presidente Hindenburg, tá? Ele já é um senhor de idade, ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, ele tem mais de 80 anos e o pessoal faz uma pressão para ele aceitar Hitler como chanceler, para indicar Hitler como chanceler. Porque, na realidade, Hitler perdeu as eleições para Hindenburg, para presidente. E o Hitler começa o partido nazistas, que já está dominando o parlamento, fazendo uma pressão sobre o Hindenburg para indicar Hitler como chanceler. Hindenburg não queria indicar ele não, mas diante da pressão política ele acabou cedendo e indicou Hitler. Hitler, ao assumir a chancelaria, certo? O chanceler é como se fosse o primeiro-ministro, tá? Vai assumir a chancelaria. Tempos depois, Hindenburg, como está muito idoso, vai vir a falecer e Hitler vai assumir, vai centralizar o poder nele. Ele vai ajudar, vai pegar o poder do presidente, mais a chanceler, se tornar um só e vai se tornar o Führer, tá? Então, Hitler, incrível que pareça, ele tem que recuperar a economia da Alemanha. O que ele faz? Ele cria indústrias de armamentos para recuperar a economia. E isso vai empregar aquelas pessoas que estão desempregadas, tá? E ele faz estradas, ele faz a economia até melhorar e a Alemanha começa a aparecer de novo para o mundo.
tá? Adolf Hitler fez uma boa administração inicialmente, mas aí quando Hitler desculpa, gente, acabei tossindo um pouquinho aqui. Então, Hitler, ele vai assumir o poder, vai recuperar a economia alemã, tanto é que vai ter até as Olimpíadas, né, de Munique, que vai ser em 1936, que o pessoal vai lá e nossa, a Alemanha recuperou a sua economia, mas naquela época já estava Hitler já fazendo a perseguição aos judeus, tá? Não só os judeus, mas todos aqueles que fossem inimigos do Estado, considerados, né, inimigo do Estado, e começou até a criar os primeiros campos de concentração, não para matar, mas sim para prender aqueles que fossem inimigos do Estado. Depois que ele vai começar a levar para esses campos de concentrações para matar os judeus, os homossexuais, os ciganos, e assim vai. Quando a gente for falar da Segunda Guerra Mundial, a gente fala mais sobre isso. Então, Hitler, ele assume o poder e consegue fazer com que a economia alemã se recupere, tá? E o pessoal... e outra coisa que eu esqueci de fazer. Hitler, quando assume a presidência, a chancelaria se tornando Führer, ele vai rasgar o Tratado de Versalhes, tá? Outros poderes totalitários que vai acontecer na Europa vai ser em Portugal, com Antônio Salazar, que ele vai tomar o poder em Portugal. A diferença é que nesse poder totalitário ele ainda criou uma falsa, né, entre aspas, né, que existia uma democracia na qual tinha até mais de um partido em Portugal, mas na realidade quem mandava mesmo era Antônio Salazar, tanto é que ele vai entrar no poder em 1933 e vai até 1975, tá? E ele vai também centralizar o poder sobre ele. Outro país também que vai se tornar um poder totalitário vai ser a Espanha. Só que a Espanha, nesse poder totalitário, vai ser através da Guerra Civil Espanhola, que vai acontecer em 1936, quando o Partido Republicano, que tem tendência comunista, vai ganhar as eleições. E quando ele ganha as eleições, o partido, vai aparecer o Francisco Franco, que é um militar, que não vai gostar disso e não vai deixar o partido assumir, tá? Então vai estourar a guerra civil. Só que o Francisco Franco pede ajuda a Mussolini e a Hitler, que está fazendo as suas armas, certo? Aviões, tanques, armamentos, no modo geral, e Hitler dá esses armamentos para o exército do Francisco Franco, que vai tomar o poder na Espanha, tá? E o partido republicano vai ter o apoio da União Soviética, mas não vai ser o suficiente, já que a tecnologia alemã era bem maior, e vai receber esse armamento e vai tomar o poder, tá? E também vai acontecer aqui no Brasil também uma pessoa que não vai chegar ao poder, mas com ideias também fascistas, com poderes totalitários. Vai ser, no caso, o Plínio Salgado, que vai fundar o Partido Integralista, tá? Esse Partido Integralista, ele tem aquela coisa nacionalista, que o poder totalitário prega isso, nacionalismo, tanto é que ele vai se chamar os Camisas Verdes,
eles usam como símbolo a letra sigma, uma letra grega. E como se fosse na Alemanha foi a suástica, aqui do Brasil foi a letra sigma, uma letra grega. E tinha a saudação, que era aos moldes nazistas, só que ele de falar Heil Hitler, ele falava Anauê, né? Então, que é no Tupi-Guarani, tá? Que vai falar seja bem-vindo, a tradução. Então, esse foi o poder totalitário que tomou toda a Europa e essa ideia chegou aqui ao Brasil também. Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí tudo que eu falei para vocês e não esqueçam de fazer os exercícios desse capítulo, tá? Esse capítulo é o capítulo 5. Faz as atividades e depois eu mando aí o gabarito para vocês aí para a gente corrigir. Um abraço e até a próxima videoaula.